iniciando a revista de fevereiro de 1858. Acho que a Ariane só... O som está fazendo um pouquinho de barulho. Vou tirar. Desculpe. Nada não. Iniciando então com as diferentes ordens de espírito. Eu achei muito interessante voltar a esse estudo, parece bastante básico, né? A gente, quando estuda o livro dos espíritos, lê, ou muitas vezes passa batido, né? Passa por cima, mas é bem interessante para a nossa reflexão, para que nós entendamos, e quem está assistindo também entenda muito bem, que todo tipo de espírito pode se comunicar, pode estar à nossa volta, né? E que por conta disso nós precisamos mudar hábitos, aprender a conversar com eles, a analisar as conversas, né? Que é isso que Kardec vai desenvolver aqui. Uma coisa... Bom, eu vou falar já. A gente começa então com as diferentes ordens de espíritos, né? Que como humanos não é porque virou espírito que atingiu a perfeição, que não vai mais reencarnar, que virou santo do dia para a noite, né? Como nós, a gente desencarna e continua carregando as mesmas imperfeições morais, os mesmos vícios materiais. Inclusive, eu posso estar muito errado, mas eu acho que quando a gente tem essas imperfeições e a gente desencarna, elas podem até por algum tempo se ampliar, por assim dizer, por estarmos mais livre em contato com o nosso verdadeiro eu, né? E enfim, aí com o passar do tempo a gente vai lidando com tudo isso. Deixa eu só falar uma coisa, favor. Paulo, muito interessante que tu pontuou agora, é a questão que quando a pessoa desencarna, os defeitos dela se tornam mais aguçados, né? Foi pelo menos o que eu entendi que tu posicionou. Sim. Bom, sobre isso, eu tenho uma grande ideia, tá? Que seja que quando o espírito desencarna, os defeitos dele se tornam mais evidentes. Por exemplo, um espírito sensualista, ele vai ter dificuldades de sair de perto de um ambiente de sexo. Por exemplo, um espírito viciante, ele vai ter muita dificuldade em sair do ambiente alcoólico, do ambiente de drogatização, porque nós, estando encarnados, nós temos deveres familiares, deveres de trabalho, ou seja, o alcoolista, ele vai beber, ele vai no barzinho beber, coisa e tal, depois ele tem que voltar para casa. No outro dia ele tem que trabalhar. No outro dia tem as coisas de casa para resolver. Ele, no fim do dia, vai lá e toma uma cachaçinha, uma coisa, e volta de novo tudo a mesma coisa, né? Fora algumas pessoas que largam a vida por causa do alcoolismo, né? Mas, de maneira geral, isso é muito comum. Só que quando essa pessoa está desencarnada, ela perde os hábitos de casa, os hábitos de trabalho, e o pensamento dela se volta todo para o alcoolismo, né? Ou para a sexualidade, ou outros vícios, quer que seja. Porque uma vez que não tem o corpo e as atividades para fazer, ela, como diz o espírito, pensar em fazer é já estar fazendo, ao contrário de nós. Se nós queremos fazer vocês falam aí em São Paulo misto quente, aqui a gente fala torrada, né? Se você está com fome e quer fazer um misto quente para comer, você tem que fazer, preparar o pão, ligar a máquina e tal. O espírito, estando desencarnado, no que ele pensou, já está comendo, né? Ou já está fazendo outra coisa, ou enfim, né? Não que espíritos tenham que comer, não foi isso que eu quis dizer. Eu quis dizer que eles pensam, já estão fazendo. Então, sim, a pessoa que sexualista, ou alcoolista, ou outros defeitos, a pessoa gananciosa, ela vai ter dificuldades em parar de pensar nisso, né? Não é uma ideia tão difundida por Kardec. Tem algumas passagens que sugerem isso,
né? Mas, pelo que se entende, é assim que funciona. Por isso, da dificuldade da pessoa, estando desencarnada, se expressar da sua pior maneira, né? Sim. Que não tem como atenuar com o corpo. Sim. E aí a gente tem a resposta, né? Para que reencarnar? É a reencarnação que muitas vezes tira a gente justamente desse meio, oblitera um pouco, né? Essa coisa tão profunda que a gente tem, e a gente tem a chance de, mais uma vez, recomeçar, por assim dizer, redirecionar, né? Aí entra a importância dos pais e tudo mais, né? Mudar o ciclo, né? É. Ele consegue mudar o ciclo, né? E Sim. consegue se separar daquelas amizades que ele tinha. Porque estando desencarnado, ele consegue, pelos espíritos desencarnados, de mesma evolução. Ou seja, pessoas que também são viciantes e têm outros defeitos. Quando ele encarna, ele pode estar em contato com pessoas que não estão com esse mesmo vício. Então, facilita. É um novo ciclo, como tu disse. Sim, legal. Joel, queria falar? Não? Pode falar, Ariane. Tem algumas pessoas que eu escuto e um deles fala assim que o corpo é o Rivotril da alma, né? Porque o corpo parece que dá uma acalmada naquilo que o espírito sente. Então, o problema é, dizem que quando a gente está quer dizer, a gente não, né? Um dia eu estou também lá. Quando nós somos espíritos errantes, fora daqui, a gente sente mais o entorno da gente. Não é só... A percepção é maior. Então, quando a gente percebe mais, a gente fica perdido no meio todas aquelas coisas. Eu tenho a impressão que é isso. Então, a pessoa não consegue... não é aproveitar, mas ela não consegue ter o sossego, vamos dizer assim. Que a gente acha, morreu, vai ter paz, não sei o quê. Mas não consegue ter esse sossego porque chegam todas aquelas manifestações que estão em volta dele. Por isso que é importante, pelo que eu entendo, encarnar, porque a gente consegue dar uma limpada naquilo que está, entre aspas, né? Limpada entre aspas. Naquilo que está com a gente, como o Alberto falou, dos nossos vícios, nossos problemas, nossas teimosias, essas coisas. Sim. É uma verdadeira bênção. Deixa eu voltar aqui. Bom, então, só para citar, né, Kardec fala que a escala que ele ali formulou com o auxílio dos espíritos não é, claro, uma escala absoluta, que tem espíritos que podem dizer que tem, em vez de 10, tem 9, assim como Kardec inicialmente formulou 9 e depois aumentou para 10, né? Isso não é absoluto e inclusive, elas são muito interligadas, né? A gente vai ver que tem muitas características nossas mesmos que a gente vai encontrar em várias delas, né? E é justamente por isso que eu convido as pessoas a fazerem esse exercício enquanto a gente entra nesse estudo, de começar a prestar atenção, porque eu já fiz isso um pouco mais para trás, de olhar para ali e falar, meu Deus, onde é que eu tô? Eu não sou espírito bom, mas eu não sou espírito também tão ruim assim. Então eu não estou em ordem nenhuma, eu não pertenço a nada, né? Vai ser bem interessante isso aqui. Aí, só para citar também, a gente tem, como eu falei agora, né, 9 classes nessa edição da Revista Espírita e não 10. Depois, na segunda edição, né, Ariane, que Kardec fez esse reajuste e a gente vai entender o porquê. Então, a gente vai citar as 10 aqui porque é importante. Só um pouquinho, Paulo. Essa alteração... Eu falei alteração, não adulteração, porque quando é com autorização do autor, não é alteração. Foi na Revista Espírita e depois no Livro dos Espíritos que ele altera ou na própria Revista Espírita? Na revista, nessa edição que a gente está estudando, tem 9, tá? Aí no Livro dos Espíritos, depois ele altera para 10. Eu não sei dizer ainda se numa edição futura ele comenta dessa alteração. Legal, entendi.
Kardec, né, menciona que os espíritos não pertencem sempre, exclusivamente a uma classe só, né, que o progresso, a gente já sabe, é sempre contínuo, não existe nenhum espírito fica parado para sempre, nenhum espírito retrograda nos seus conhecimentos, no seu desenvolvimento moral, né, principalmente, e que, como a gente vai ver, a gente muitas vezes está em várias nuances, né, entre uma e outra classificação dessa escala. Uma coisa muito importante dessa escala, que ela é mais didática, né, porque ela visa nos ajudar a determinar a categoria e o grau de superioridade ou inferioridade dos espíritos com os quais nos comunicamos. Então a gente vai lá, ouve uma comunicação, e aí a gente pode, por exemplo, nos referir a essa escala de uma forma bastante assim, né, didática, meio prática, sei lá. Poxa, que tipo de linguagem aquele espírito usou? O que foi que ele falou? Como é que ele estava se exprimindo? Ah, poxa, esse espírito parece que está mais ou menos aqui, então deixa eu tomar cuidado, né? Ou concordam? Sim, sim. Às vezes até porque muitas vezes está se expressando numa coisa que ele não está falando a verdade, né? Mas ele não falar a verdade desencarnado não é a mesma coisa que um encarnado não falando a verdade. O desencarnado, ele vai ser mais sincero, eu acho. Por causa como disse a Ariane, ele vai estar sem esse amortecedor, né? O que vir na cabeça dele, ele vai falar. O que é bom, o que é ruim, né? Me parece. Né? Então vai esconder menos. Mas realmente bem didática essa divisão de Kardec. Sim. E ele fala para a gente usar sempre, né, essa divisão, para poder nos ajudar, que é uma coordenada e ela é uma das principais características, mas uma das principais funções desse livro, né, que ele fala. Porque tem como a gente se entender melhor as comunicações. Sim. Bom, entrando na escala, ele começa de baixo para cima, por assim dizer, lá na terceira ordem, a 10ª, na verdade, características gerais, eu vou passar por cima rapidinho, né? Os espíritos imperfeitos, predominância da matéria sobre o espírito, propensão ao mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as más paixões que eles são consequentes. Têm intuição de Deus, mas não o compreendem. Honestamente, me vi em várias dessas coisas aqui, então a gente já começa a ver que a gente não está tão lá em cima quanto muitas vezes, né? A gente acha que está. Nem todos são essencialmente maus. Uns têm mais leviandade, inconsequência e malícia do que verdadeira maldade, né? É que eu estava até falando com o Joel agora. Acho que a maioria dos espíritos imperfeitos, né? A gente chama de inferiores, mas eu me considero entre eles ainda, mas não é porque a gente é ruim, é porque a gente está nessa questão desses vícios morais, da incompreensão, e às vezes está aí até procurando atrapalhar a vida dos outros, né, por conta disso. Outros, contudo, se alegram no mal e ficam muito satisfeitos quando encontram. Está entrando um pouquinho de barulho de algum microfone. Bom, eles podem ser inteligentes, a gente não pode achar que o espírito, porque é mau, porque ele é ignorante em questão de moral, ele não é inteligente. Muitos são bem astuciosos, né, e bem inteligentes nesse mau sentido. Se me permite, pois a gente tem uma dificuldade enorme de imaginar por que alguns seres maus são inteligentes. Eu confesso que eu tenho muita dificuldade com isso, porque a pessoa estando encarnada é mais fácil. Bom, ele é um espírito não é muito evoluído, ou é um espírito que se deixa dominar pelas paixões, mas ele foi dotado de um aparelho cerebral muito bom, né? Ele reencarnou propositalmente, né? Com um cérebro que permite ele ter uma inteligência,
tá? Porque inteligência e consciência são coisas bem diferentes. Inteligência é uma coisa cerebral. Já consciência é uma coisa mental ou espiritual, no nosso caso. Mas a gente se pergunta como é que eles são dotados de um cérebro tão bom, eles conseguem ter linhas de raciocínio, matemática muito boa, sendo espíritos imperfeitos. Então, na verdade, eles são imperfeitos, sim, e maus, só que nascem com o aparelho cerebral bom. É como uma criança com uma arma, infelizmente, mas é para nossa evolução, né? Então devemos aceitar não, devemos nos resignar. Sim, essa questão eu sempre ouvi falar e concordo muito que a inteligência, o avanço sempre se dá primeiro em inteligência para depois avançar em moral. E acho que isso é, na verdade, necessário, né? Porque o espírito eu acredito que ele não consegue avançar moralmente se ele não entende o porquê das coisas, né? E a gente consegue ver essa característica de imperfeição aliada à inteligência muito bem, no caso, por exemplo, dos egípcios, né? Que eram extremamente inteligentes, né? Tinham uma sabedoria, ou melhor, uma ciência muito grande, mas eram moralmente bastante complicados em muitas coisas, né? Eu acho que da questão moral, realmente, a gente não tem muitos fatos históricos egípcios para saber se em questão de evolução como eles eram. A gente acredita que eles eram evoluídos por causa das pirâmides, por causa de N fatores, mas quando se pensa em escravização, nas plantações, na agricultura deles, se pensa que eles não eram tão grandes como se imagina, né? Sim. Eu acho que talvez tenha que fazer uma mudança de pensamento, o que é inteligente e o que é evoluído, né? Talvez aí seja a diferença. Você pensar um espírito evoluído é um cara que junta a moral junto com a inteligência. Sim. Agora, um cara que só tem a inteligência e não tem a moral, será que ele é evoluído? Eu acho que não. Acho que tem que pensar em evolução. Não... Claro que o Kardec, na época dele, usou a inteligência, né? Que todo mundo que pensa é inteligente, mas eu acho que a gente tem que pensar nisso. Será que a pessoa é evoluída ou será que a pessoa é inteligente só? E não adianta nada você ter o conhecimento, é igual qualquer ferramenta que você tem, não adianta você ter, como ele falou do Revolda, não adianta você ter a ferramenta e não saber usar por uma maneira sem moral, né? A moral. Só te prejudica, na verdade, né? Claro que prejudica. Só arruma resgates para o futuro. Sim, com certeza. Exato. Passando por cima aqui, então os espíritos imperfeitos têm conhecimento limitado do mundo espírita, né? Pouco que eles sabem se confundem com ideias e preconceitos da vida corpórea. Então só daqui a gente já tira que um espírito imperfeito em comunicação com a gente não vai dar uma noção muito grande a respeito de coisas, né, espirituais, só porque virou espírito. Caráter que se revela na linguagem, sempre, né, em todos os tipos de espíritos. E aqui é muito interessante essa parte. Conservam a lembrança e a percepção dos sofrimentos da vida corpórea. É uma percepção bastante penosa, né? Por isso que muitos comunicam que sentem frio, sentem calor, sentem fome, sentem diversas coisas que não deveriam um espírito sentir, mas porque ainda estão muito materializados. E essa questão do sofrimento, né, até destaquei aqui embaixo, como sofrem por longo tempo, julgam que sofrerão para sempre. Por isso que comunicam falando que, às vezes, desencarnaram faz 4 meses, mas para eles parece que se passaram 10 anos naquele sofrimento, e acreditam que vão sofrer para sempre. Kardec usa aqui a palavra punição, né, que a gente tem que entender muito bem, mas que é um mecanismo divino, né? Para que o espírito realmente ele passa por uma dificuldade tão grande depois de toda daquele erro que ele cometeu, que ele pensa, não quero mais cometer, eu preciso resolver essas minhas imperfeições que me levam a fazer isso, né? De novo, o chato aqui interrompendo. Olha só,
punição, eu noto que no meio espírita há um certo medo da palavra punição. Eu não vejo como uma palavra tão feia, tá? Que o pessoal, não existe castigo, não existe punição, é uma reeducação, sabe? O pessoal gosta muito de contornar. Eu, particularmente, eu não tenho problema nenhum com essa palavra punição. A pessoa comete um delito e essa pessoa vai para a cadeia, fica preso 2, 3 anos. É uma punição, né? Ele está sendo reeducado, está sendo ressocializado. Mas, assim, o intuito ou a maneira ou o que a pessoa está passando é uma punição. Só que quando se usa o axioma que Deus é bom, como é que na doutrina espírita fala absolutamente bom, né? Que se usa, a gente não consegue perceber alguém bom punindo. Mas assim, quando os nossos filhos, às vezes não tem que dar uma palmadinha, não tem que botar de castigo quando faz a coisa errada, mesma coisa é Deus. Às vezes ele tem que punir, né? Por isso que eu digo que eu não tenho medo dessa palavra, né? Mas eu sei que o entendimento é muito amplo, né? Sim. Abre espaço para uma discussão também bastante grande, que, como a gente diz, um dia a gente vai ter também aqui esse debate, né? Porque realmente é profundo, né? É profundo, tem muitos significados, formas de entender, e é muito importante entender como Kardec entendia, né? Também todas essas palavras, né? Viu, Paulo? Oi. Sobre o que o Alberto falou, essa questão de punição, eu vejo mais como uma lei de causa e efeito. Não é Deus que está punindo. Somos nós que estamos tendo as consequências das nossas próprias ações, numa futura reencarnação. Sim. Então, eu não vejo Deus punindo, eu vejo como a gente recebendo o que nós próprios provocamos. Sim. Isso. Quando Kardec mesmo usa a palavra, né, que Deus pune ou Deus castiga, o significado que, pelo que eu entendo hoje, ele quer dizer que as leis divinas que estão gravadas na nossa consciência geram os efeitos, né, do que a gente faz, principalmente morais, os sofrimentos, que são por si a punição. Tanto que há aquele período de perturbação, né, no que o espírito ele fica ali, logo quando recém-chegado ao mundo espiritual, ele fica ali se refazendo de tudo que ele fez de bom e de ruim aqui, porque lá não tem meios termos, né? Você é espírito e você tem ciência de todas as suas reencarnações passadas, diferente de nós aqui, né? Então ele fica ali naquele período de perturbação, se refazendo, se reformulando para uma nova reencarnação reparar o que fez. Sim, sim. Bom, seguindo aqui a gente entra na 9ª categoria da revista, a 10ª do Livro dos Espíritos, segundo a alteração posterior, os espíritos impuros, né? Inclinados ao mal e se preocupam com o mal. Não significa que são maldosos, que praticam o mal. Ele diz inclinados ao mal. Ou seja, o que é o mal? Por exemplo, o mal é querer me vingar de uma outra pessoa e provocar dificuldades na vida dela. Como eu tenho esse problema moral comigo, eu não sei perdoar, então eu sou ainda, né, impuro e sou inclinado a fazer o mal por conta disso. Mas não significa que eu seja uma pessoa ruim, que, sei lá, que planeje o mal em escalas maiores. Dão conselhos traiçoeiros, desleais, sopram a discórdia e a desconfiança e se mascaram de todas as maneiras para melhor enganar. Até destaquei porque em comunicações, não por muito tempo, mas eles muitas vezes tentam se mascarar com uma linguagem diferente, né, com uma forma de se apresentar. Muitas vezes, eu nunca soube de nada assim, mas já ouvi dizer que eles têm inclusive conhecimentos do Evangelho e que eles usam isso, frases prontas, né, em comunicações também para causar alguma coisa ali. Alguém já passou por isso, não? Já viu? Em mesa mediúnica, eu já passei assim por
situações um pouquinho constrangedoras, tipo, tem vários homens e várias mulheres, e o espírito, em psicofonia, dizer que o homem estaria interessado na mulher ao lado, ou nas mulheres que estavam na mesa, e já vi até falar, geralmente, coisas sexuais, né? Dizer que o homem, na verdade, está pensando outra coisa enquanto está na mesa e que ele tem hábitos sexuais errados. Quando um espírito quer constranger, geralmente ele usa coisas sexuais, tá? Sim. Não é tão comum, eu já vi, e já li em alguns livros, acompanhei alguns diálogos psicofônicos que é bastante comum, mas eu, assim, em questão de mesa mediúnica, é muito fácil de tu notar quando um espírito quer gerar discórdia, gerar desconfiança, porque que ele não é um espírito muito inteligente, geralmente, né? Então se nota uma certa infantilidade espiritual, né, em querer jogar um contra o outro. O problema que eu acho é quando, vamos supor, fora da mesa mediúnica, na vida encarnada, um casal, um obsessor, ficar botando caraminhola na cabeça da pessoa ou da outra, jogando patrão contra empregado, amigo contra amigo, irmão contra irmão, né? Gerando discórdia na cabeça da pessoa. Tudo bem que a pessoa tem seu livre-arbítrio, mas o efeito mais devastador é na vida encarnada, não na mesa mediúnica, com certeza. Tá. Para quem está assistindo aí, lembrando que é muito importante estudar a fundo, a gente está passando por cima, né? Nunca dispensem o seu estudo próprio, e eu inclusive recomendo sobre isso aqui, lá no livro dos médiuns, o capítulo 14, que se chama Dos Médiuns, na parte dos médiuns videntes, tem uma coisa muito interessante lá, onde Kardec cita, né, os médiuns videntes vendo os espíritos ao redor. E o que os espíritos estavam fazendo ali, se ocupando, é bem interessante. A gente vê várias classes de espíritos no mesmo lugar. Bom, eu acho que eu vou passar, temos 10 minutos aqui, depois eu reinicio então o tempo, ele está contando aqui. Então, quando encarnados, são pessoas que normalmente se inclinam aos vícios, né, às paixões degradantes, sensualidade, crueldade, trapaça, hipocrisia, cupidez, né, que é a avidez pelo dinheiro, a avareza, fazem o mal por prazer e por ódio ao bem procuram vitimizar gente de bem. São flagelos para a humanidade. Flagelos são aquelas coisas que a gente ainda precisa viver com isso, porque faz parte e nos ensina, né? Na oitava, que é a nona classe, temos os espíritos levianos, que têm aquela linguagem, eles não são tão inclinados assim para o mal, são mais malévolos, ignorantes, inconsequentes, são aqueles espíritos que, como eu citei no livro dos médiuns, ele demonstra alguns ali, que estão ali meio que vivendo a vidinha, né? Estão se ocupando de qualquer coisa, se divertindo com alguém. Normalmente, os casos de manifestações físicas são espíritos desse tipo, né? Que estão ali só se divertindo com as pessoas, batendo no móvel, quando não tem um propósito um pouco mais complicado, né? Gostam de causar pequenos aborrecimentos e pequenas alegrias. Aí, interessante, né, que é uma classe ao qual pertence aqueles que a gente chama de duendes, diabretes, gnomos, que são aqueles espíritos que a gente já estudou lá no primeiro mês, né, de janeiro, falando um pouquinho sobre eles, que são os espíritos que somem com as coisas, que gostam de, aprontar, né? Molecagem. Comunicações quase sempre espirituosas e alegres, né? Então não estão lá carrancudo, eles estão realmente vivendo a vidinha, né? Vamos falar, vamos rir, vamos curtir. E é interessante, cai naquilo que a gente estava falando agora, porque eles apreendem, ou seja, eles percebem
os caprichos e o ridículo. Eu entendo o que ele quis dizer aqui, que, por exemplo, em comunicação, eles estão ali, eles percebem como são as pessoas, o que elas pensam, como elas agem, e se a gente vai querer, por exemplo, apontar alguma coisa para eles, eles satirizam a gente, eles apontam, mas você é imperfeito, você estava fazendo besteira hoje à tarde, não estava? Você estava fazendo... É desse gênero, né? Interessante, Paulo, o que você falou, que esse tipo de espírito leviano são os que fazem os efeitos físicos, né? Inclusive, são eles que os espíritos superiores usaram, como eles são semimateriais, para fazer as mesas girantes, né? Interessante isso aí. Sim. São espíritos mais ligados à matéria ainda, né? A matéria, são semimateriais. Na 7ª classe, 8ª do Livro dos Espíritos, os pseudo-sábios. Esses aqui são os espíritos danados que causam uma confusão para os médiuns desavisados, para aquelas pessoas que gostam de ouvir uma palavrinha bonita, um nomezinho bonito, né? Eu sou fulano que viveu junto com Jesus e você aqui está tendo agora uma oportunidade, né? Eu estou te passando uma missão aqui. Você vai reformular o espiritismo, você vai reformular a face da Terra. E são espíritos que eles muitas vezes acreditam que sabem muito. Muitas vezes a gente faz isso na nossa vida mesmo, né? A gente acha que é tão sabichão e quando vai ver, mete, eu já fiz tantas vezes isso, estou aprendendo pouco. E dá com a cara no muro porque estava falando besteira, porque realmente não sabe o que está acontecendo. Desculpa, eu me perdi aqui. Teve uma participante que falou que não está me ouvindo falar, mas está tudo certo aqui. Bom. Eu em matéria de psicografia, o meu maior medo é a questão dos pseudo-sábios. É um medo que eu tenho, talvez exagerado, mas, cara, quando se psicografa uma mensagem para alguém, ou alguma mensagem motivacional, que são a maioria, sim. Mas quando algum espírito começa a falar de algum assunto mais científico, ou mais filosófico, ou dizer como as coisas são, meu maior medo é sempre os pseudo-sábios, porque além de ser pseudo-sábio, eles acabam nos fascinando, né? Nós achando eles estão com a razão. Como disse o Paulo, eles sempre começam com aquelas palavras evangélicas, trazendo palavras assim com sentido benevolente, né? Que isso é um mal de muitos oradores espíritas, tá? Eles não têm aquele conteúdo, mas completo com coisas bíblicas, né? Mas enfim, esse é papo para outro dia. Mas eu assim contando para vocês, quando eu estou em mesa mediúnica, o meu maior medo em psicografia é o pseudo-sábio, porque ele engana. E muitas vezes a gente não tem aquela cabeça, aquele raciocínio tão lógico para definir se aquilo é ou não é verdade, e acaba muitas vezes até aceitando. Eu diria, tá? Agora eu vou falar uma opinião minha. Metade da literatura psicografada, dita literatura espírita, 50% são pseudo-sábios. É aquilo lá que fala em Jesus, fala em coisa de Bíblia e começa a botar os sistemas, como diria Kardec, sistemas que não são verdadeiros, que ele acredita. O que teria que saber é se eles acreditam naquilo, tá? Que é uma grande diferença. Quando o pseudo-sábio acredita no que ele está falando ou se ele simplesmente quer enganar. Talvez em todas essas denominações que nós vamos estudar hoje, quando o espírito sabe que é mentira e quer enganar, é um nível. Mas quando ele acha que aquilo é verdade, talvez seja pseudo-sábio. É uma questão de nomenclatura. Mas são classes que a gente tem que verificar com certeza. Sim. Roberto, queria te fazer uma pergunta, pode? O tempo está acabando, né, o Paulo? Só para a gente reiniciar aqui, mas pode falar.
Olha só, Alberto, no caso desses pseudos sábios que você presenciou na mesa mediúnica, Sim. vocês não pedem uma prova de identidade a eles para evitar que eles estejam se passando por um espírito superior? Olha, agora eu vou te falar a questão minha, tá? Para mim, se um espírito se apresenta como algum nome de efeito histórico, eu já considero pseudo-sábio já de saída. Então, eles sabem que comigo já é, mesmo que for um espírito mesmo, eu já vou cortar de cara, tá? Porque é uma maneira de eu me proteger. Tu entende? Eu fui Napoleão na última encarnação. Eu fui o Tancredo Neves, o Tancredo, desculpe. Eu fui na última encarnação, eu fui o padre tal. Eu já desconsidero de cara, tá? Então, essa é uma mania minha, tá? Nessa parte aqui que ele diz sobre a 7ª, 8ª classe, ele fala creem que sabem. Então, acho que é mais eles que o espírito que acha que sabe do que eles estão falando de propósito. Eu vejo assim. Então ele é ignorante mesmo, né? Então tá. Bom, acho que já ficou bem entendida essa classe aqui. Na 6ª classe, que aí sim é essa classe que foi incluída depois por Kardec, estão os espíritos batedores e perturbadores. Por muito tempo, quando eu lia isso aqui, eu achava que eram espíritos que roubavam carteira, né? Porque é espírito batedor. Eu só fui entender depois que eram os espíritos que faziam as batidas, né? Então, ele está falando que eles não formam uma classe em especial. Ele, na verdade, só tirou que eles estavam, se eu não me engano, na classe dos espíritos levianos, justamente como a gente tinha falado lá, e trouxe para cá por estarem mais próximos à matéria, são os que são utilizados para esse tipo de... utilizados ou que fazem esse tipo de efeito, né? A gente entra na 2ª ordem. Os espíritos bons, predominância do espírito sobre a matéria, desejo do bem, praticam o bem conforme seu grau de adiantamento. Uns têm a ciência, outros a sabedoria e a bondade. Mais adiantados reúnem saber as qualidades morais. Aí a gente já começa a falar, poxa, mas tá, eu desejo o bem, eu tento fazer o bem, então não sou tão ruim assim. A gente começa a ver que a gente está realmente permeando, né, entre umas e outras, e é interessante essa análise, porque a gente pode, inclusive, trazer para nós, né, no sentido de, poxa, mas eu tenho características de espírito imperfeito ainda, quais são? Preciso trabalhar nelas. Eu tenho características de espíritos bons, poxa, quais são? Preciso melhorar elas, né, me tornar mais virtuoso sobre elas. Eu queria fazer uma observação, já que as pessoas não escutaram o que o Paulo falou, uma das coisas, que ele falou bastante coisa, né? É a questão do ser bom. A gente faz um pouco de bondade, a gente pensa em fazer o bem, mas também tem alguns defeitos que atrasam a gente. Eu, sinceramente, na minha vida, tá me expondo aqui, às vezes eu pergunto o quanto bem eu faço, sabe? É uma coisa pessoal de cada um. Por exemplo, eu estou tirando meu tempo livre, estou deixando de atender alguns pacientes, eu remanejei para ficar aqui. Estou dando meu tempo, fazer um bem. Eu, às vezes, encontro algum mendigo, dou comida, já paguei almoços, principalmente na hora do almoço, se alguém me pede dinheiro para comprar comida, eu vou lá e compro. Mas eu não sou aquela pessoa que se dedica a atitudes benemerentes o tempo todo. E eu não me dedico uma tarde por semana para ir fazer outras coisas. Então, por isso que muitas vezes eu fico um pouquinho... Eu queria entender o que é essa coisa que me trava de fazer o bem, de me dedicar mais. Kardec até fala bastante que para fazer o bem, a gente tem que perder alguma coisa. Ou seja... Tu tem R$100 na carteira e dá 10, tudo bem, tu só podia dar 10, ok. Mas fazer o bem é quando tu dá sem poder ter dado,
sabe? Ou quando tu faz alguma coisa que está fora da tua alçada. Isso é fazer o bem, pelo que eu entendo, né? E eu sou bastante frustrado nisso. Se eu posso ajudar, eu vou lá e ajudo, mas eu não faço sacrifícios para ajudar. Então, perante a doutrina espírita, isso não é fazer o bem. É como é que eu vou dizer, uma coisa mais para o ego que para outra coisa. E eu me frustra um pouquinho isso. Talvez tenha muita gente que eu tenha ajudado, que eu não estou contando agora, que vai rezar por mim e vai torcer por mim, dizer, não, tu me ajudou, tu fez bem, mas alguma coisa, principalmente em relação à pobreza, né? Eu sou muito frustrado em relação a isso. É que eu estava até... Por isso que eu acho que eu não posso entrar nessa escala 2, eu ainda tenho que ficar nas de baixo. Mas é um sentimento mesmo, eu não posso ficar na escala de bons espíritos. Eu não tenho condições nenhuma. Duas considerações da minha parte. Primeiro que eu acho que a questão da escala, não adianta a gente tentar se encaixar, porque a gente vai ter essas nuances entre uma e outra, né? E eu estava conversando sobre essa questão de fazer o bem, né? Quando Kardec fala de caridade, o entendimento de caridade naquela época é totalmente diferente do que a gente entende hoje, que é uma coisa mais assistencialista. E aí, tem uma mensagem lá no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, tem várias, na verdade, falando sobre a caridade, né, o ajudar, que se os ricos repartissem com os pobres, não haveria pobreza. Aí me veio uma coisa na cabeça. Será? Por quê? A gente sabe que os espíritos, esses que se comunicam geralmente conosco, eles não são espíritos de total pureza. Eles podem, por exemplo, ser muito bondosos, como a gente vê pessoas na vida que são tão boas, que a gente fala, caramba, tá todo mundo se aproveitando dela e ela não tá vendo. Então, ela tem um lado de ser muito bondosa. Um espírito desse que venha se comunicar, ele vai falar isso. Só que nesse aspecto de pobreza, tem pessoas que se você virar para ela está ali na esquina, jogada na rua, e está muitas vezes consumindo drogas, está fazendo coisas que são ruins para ela, e você fala, eu vou te dar 1 milhão para melhorar a sua vida. Ela pega esse 1 milhão, queima em 15 dias em drogas e morre, se mata, né? E faz mal. O que eu quero dizer com tudo isso, que é uma coisa mais profunda, é que eu penso que a gente faz muito pelo bem da humanidade, principalmente nisso justamente que você falou que está fazendo. Você remanejou outros clientes para estar aqui. E isso a gente está produzindo não só para nós, mas também para outras pessoas. E tudo isso que a gente está produzindo, eu quis dizer, vai melhorar para nós, e nós nos melhorando, auxiliaremos os outros, né? Auxiliaremos a humanidade. Eu acho que essa é a verdadeira questão do bem. Você dar alguma coisa, você ajudar, como você disse, com R$10, porque ela está precisando de um remédio, legal, mas vamos dar então um passo adiante, né? Mas o que está acontecendo com essa família, né? Por que ela está passando por aquilo? De repente, avançar. Diga, Ariane. Eu já vejo a caridade em tudo. Por exemplo, quando você dá um sorriso para alguém, você está fazendo uma caridade. Verdade. Quando você está abrindo a porta do elevador, segurando o elevador para alguém, você está fazendo uma caridade. Quando você está... Eu vejo tudo, eu vejo uma coisa que você está... Se você está fazendo alguma coisa, você está deixando de fazer uma coisa para você fazer para os outros, é caridade. 100%, tudo. Aqui verdade. A gente está um ajudando o outro. Essa palavra que eu estou falando agora é uma caridade, porque eu estou falando que como é que é fácil dar um sorriso para o outro? Muito fácil, qualquer um pode fazer, não é? Uhum. Então, dá tudo bem. Então, você telefonar para sua mãe e saber se ela está bem é caridade. Você cuidar bem dos teus filhos, ajudar na escola é caridade. Você repreender teu filho porque está fazendo uma coisa errada, você está fazendo caridade, porque ele vai poder melhorar da próxima vez que quiser. Então, eu acho que a gente tem que fazer aquilo que dá o nosso braço. Não dá para alcançar o mundo inteiro. Não dá para fazer caridade para todos, pessoa pobre que tiver ou com menos recursos. A gente pode ajudar algumas pessoas. Então, a gente tem que ver a limitação da gente. A gente também não pode exigir tanto assim da gente. Não dá para a gente fazer tudo.
Sim. Isso sim que eu vejo. Sim. Assim que eu enxergo. Eu, particularmente, eu não tenho mais utilizado a palavra caridade, porque eu acho que caridade, que nem usava no tempo de Kardec, que é a coisa mais existencialista, que nem o Paulo achou bem no termo, a caridade é uma coisa muito existencialista. Eu gosto de usar o termo altruísmo. Eu acho que é um termo que abrange muito mais coisas que caridade. Fora que caridade é uma coisa um pouquinho vertical, né? Muito de rico para pobre, parece caridade, né? E altruísmo, eu acho que eu acho assim que seria um avanço no espiritismo, ou enfim, nos meios, utilizasse mais a palavra altruísmo. Ou solidariedade, que também é outra coisa que eu acho que é mais abrangente que caridade. Mas solidariedade é uma palavra boa. O que tu falou, Ariane, me alegrou. Sabe? Foi um presente que me deu hoje. Que bom, tá vendo? Fiz uma caridade. Solidariedade seria, né? E assim, eu acho importante isso que a Lu falou também. A moça que está assistindo também, ela falou que tem muitas pessoas carentes de uma palavra mesmo, de um consolo. A caridade nem sempre é material, né? Às vezes a pessoa está precisando de um ombro, sei lá, você liga e dá um sorriso, né? Às vezes a pessoa acorda mal-humorada, você dá um sorriso, muda todo o dia da pessoa. Enfim, com certeza. E só para tentar... Acho que o Joel... Oi, Joel. Uma palavrinha. Kardec deixa bem claro que quando nós fizermos a caridade, é que para nós não tocarmos a trombeta, para avisar para os outros que nós estamos sendo caridosos e também para constranger aquele que está recebendo a nossa ajuda. Sim, e aí só fica essa dica para vocês, quando puderem, para quem está assistindo, leia esse livro eu vou deixar depois certinho no comentário, Autonomia, lá, a história nunca contada do Espiritismo, acho que é esse o nome, de Paulo Henrique Figueiredo, porque essa contextualização, estava falando para o Joel antes, do que era o Espiritismo naquele contexto histórico, as palavras utilizadas, o entendimento de caridade, de ciências e tudo mais, é muito importante. Acho que é isso que falta também muito dentro do nosso contexto hoje em dia. Bom, os bons espíritos, né, são esses que normalmente estão em contato conosco, até porque o espírito superior, aquele espírito mais puro, a gente vai entender depois que ele está já assim, não é que ele está distanciado, que ele não se preocupe com a gente, mas ele está cuidando de coisas maiores, como numa empresa, né, o presidente cuida de coisas maiores e vai descendo numa certa hierarquia, embora não exista hierarquia, por assim dizer, né, no plano espiritual. E então esses bons espíritos seriam os que estão em comunicação mais frequente conosco, né, quando bons, que nos inspiram os bons pensamentos, que nos protegem, por assim dizer, do mal, que neutralizam a influência dos maus espíritos, né, como ele cita aqui. Isso aqui acho que é muito importante, porque a gente muitas vezes acho que não faz ideia do quanto de coisa que deve ser assim desviado do nosso caminho, né, por assim dizer. E quando encarnados, são essas pessoas bondosas, benevolentes, não têm orgulho, no geral, nem egoísmo, nem ambição, não experimentam ódio, rancor, inveja, ciúme e fazem o bem pelo bem. Né? Mas que são espíritos, eu não lembro se falou para trás ou para frente, mas que são espíritos que ainda vão reencarnar. Né? Viu, Paulo? Vendo essa citação aí dos bons espíritos, a descrição, né, das qualidades deles me faz assim, pensar logo em Chico Xavier. Não seria ele um bom espírito? Então, encarnado? Eu creio que sim, é um bom espírito, como muitos outros, né? O grande problema é que as pessoas endeusam, né, as pessoas, e querem falar que, nossa, Chico desencarnou e já está do lado de Jesus, e eu não acredito que seja assim. São pessoas bondosas que muitas vezes olhou para trás, viu que fez algumas coisas complicadas e falou, agora eu vou fazer direito dessa vez. Por isso que a gente vê muitos detalhes na vida, né? E ele passou por expiações aqui, quer dizer que ele ainda tinha coisas a serem melhoradas, né? Exatamente. Espírito bom, humilde, né? Caridoso. Exatamente. Vai, Paulo.
Joel, eu queria reforçar uma coisa que tu falou, Joel, que no meu entendimento é um pouquinho diferente, tá? Por mais evoluído que seja o espírito, quando encarnado, ele vai passar por expiações aqui na Terra, tá? No meu entendimento, isso, tá? Por quê? Um espírito muito evoluído, ele não consegue mentir. Começa por aí. Então, quantas situações ruins a gente deixa de passar por falar uma mentirinha? Quanta saia justa a gente não se mete por falar uma mentirinha, tá? Isso dando só um exemplo, mas geralmente espíritos evoluídos sofrem demais quando encarnam no meio de nós, ou no meio dos espíritos ruins, pelo menos, né? Então, próprio Jesus veio aqui, o espírito mais puro que já encarnou na Terra, foi chicoteado e crucificado, né? Então, assim, por sofrer, a gente não sabe se no caso do Chico eram expiações ou provações, ou ainda um martírio próprio, educativo, como foi Jesus, considerando Jesus como é a história bíblica, né? Mas assim, ó, ele não se livra das mazelas humanas, tá? Então, mas Alberto, só que às vezes espíritos superiores vêm entre nós em missão. Ele não vem para a prova nem para a expiação. Mas acredito que, no caso de Chico, ele tenha vindo, sim, como prova e expiação, se bem que era um espírito de uma envergadura alta. Mas os espíritos superiores vêm em missão. Jesus veio em missão. Jesus precisaria reencarnar. Ele veio em missão para poder nos salvaguardar. Sim. Está previsto isso. Está previsto isso. Mas, por exemplo, Jesus, Joel, por exemplo, Jesus, estou falando de Jesus, né? Que seria o espírito maior, assim, né? Ele ficou com raiva, não entrou no templo, ficou brigando com todo mundo, perdeu a cabeça. Ele era ser humano também, né? Claro. Expulsou todo mundo, brigou, reclamou e tal. Então ele também perdeu a cabeça. Por quê? Porque é humano, né? Então, eu acho que toda vez que a gente encarna, a gente tem que ter... a materialidade confunde a gente. Não confunde, mas passa a gente para outro patamar, né? A gente perde, acho que é essa coisa das paixões e tal, sobe. Não tem. A gente controla até um limite. A gente tem um limite. Isso é assim que eu vejo. É verdade. Tem uma passagem que eu não me lembro dele, e ele trata a mãe, Maria, né, com rispidez. Agora, eu não me lembro a passagem. Aí era a materialidade, né? Interferindo no que você e o Alberto fizeram. Mas Jesus tem missão, né? Eu acho que foi quando ela pediu um milagre para ele falou que não estava na hora, alguma coisa assim. Eu também lembro um pouquinho disso aí. Tem sim, ele tratou ela com rispidez. A minha opinião é que assim... Olha aqui, ó, se Jesus fosse caminhar na 25, já que vocês são paulistas, né? Se Jesus for caminhar na 25, ele não é preconceituoso, ele não é maldoso. Mas se ele não tiver com a carteira bem no fundo da calça, vamos levar a carteira dele, mesmo ele não tendo nada para espiar, sabe? Sim, ele vai ficar bravo depois. Humanas, o espírito que ele quer entrar que quer em missão ou expiação, vir no planeta, ele vai ter que passar por algumas mazelas humanas. Sim. Né? Enfim, entre outros tantos, né? Sim. Vocês estão ouvindo o meu áudio, né? Ainda? Sim. Tá bom. É um assunto assim grande, né? Eu penso que o fato de passar por essas coisas... Primeiro que Jesus tem muita incompreensão na Bíblia, muita alteração. Eu acho que um espírito como ele, puro, é claro, ele vai sofrer por estar em meio a espíritos sofredores, né? Então ele vai sofrer efeitos disso. Não que ele tenha que passar por isso. Ele vem, na verdade, para passar, para exemplificar, né? Da forma como eu vejo. E, enfim, é um tema bastante grande. Eu vou avançar então, tá bom? Por favor.
Por favor. Quinta classe, né, no caso, espíritos benevolentes, que têm a bondade como qualidade predominante, gostam de servir aos homens e de protegê-los, mas têm um saber limitado. O progresso foi realizado mais no sentido moral do que no intelectual. Interessante essa separação que Kardec faz, porque o espírito de ciência, na quarta classe, são os que eles se preocupam mais com as questões científicas, menos com as questões morais, só que essa preocupação com a questão científica, como ele já tem um avanço moral, ele só encara a ciência como uma utilidade. Por exemplo, sei lá, Santos Dumont. Ele se preocupava com aquela questão, inventou o avião e ele não queria usar o avião para bombardear. Outras pessoas viram naquilo um valor maravilhoso para jogar bomba na cabeça dos outros e usaram nesse sentido, né? Na terceira classe, os espíritos de sabedoria. Então, eles têm uma ordem um pouco mais elevada, né? Eles possuem, sem possuírem conhecimentos ilimitados. Ele quer dizer, eles também não são conhecedores de tudo, mas eles têm uma capacidade intelectual bem maior, né? É aquela questão do entendimento de sabedoria, né? Que inteligência é uma coisa, sabedoria é outra, né? Se alguém quiser complementar esse pensamento, pode complementar. Eu quero só um adendo. Na minha tradução do Livro dos Espíritos, essa parte vem como espíritos prudentes. Eu acho que melhor que espírito de sabedoria. Não sei, para mim casou melhor os prudentes do que a sabedoria, porque a capacidade intelectual junto com a moral, né? Para mim é melhor. Eu acho que eles seriam assim, os melhores antes dos melhores de todos, que são os perfeitos. Não sei. Depois assim. Eu posso achei essa palavra prudente boa. E depois eu posso procurar, claro, não vai dar tempo agora, está muito no final, eu posso procurar a palavra em francês e ver o termo que realmente Kardec usou, né? Mas daí fica para uma próxima, né? Porque até eu encontrar a palavra Sim, a gente põe no artigo. Não é difícil. Isso no artigo, Paulo, boa. Né? E boa observação, Ariane, excelente. Legal. E, enfim, na segunda classe ainda, os espíritos superiores, né? A gente ainda não... Esses são ótimos. A gente ainda não está nos espíritos puros, hein? Nos espíritos superiores reúnem em si a ciência, a sabedoria e a bondade. Então, eles são bondosos, eles conhecem as coisas e eles têm sabedoria, né? A linguagem que eles empregam só respira benevolência. Fazendo um pouquinho de barulho do seu microfone, Ariane. Desculpe. Não. É invariavelmente digna, elevada e muitas vezes sublime. Sua superioridade os torna mais aptos do que os outros a nos darem mais justas noções. Então, eles conseguem transmitir coisas com todas essas características, né? Com mais conhecimento, com mais sabedoria, com mais bondade. Tem algumas mensagens no Evangelho segundo o Espiritismo, dentre outros livros, que a gente lê, aliás, não só de espíritos, né? Eu penso muitas vezes que Kardec, por mais imperfeito que seja, não que ele seja um espírito, nossa, tão superior assim, mas tem coisas que ele escreve ali que, eu já falei isso, né? Que você fala, caramba, que profundidade, né? Que ele conseguia exprimir ali. Comunicam-se de bom grado com os que procuram de boa fé. Ou seja, se eu quero me comunicar com o espírito superior e eu tenho um bom propósito para isso, eu tenho uma boa razão, uma seriedade nisso que eu estou fazendo, eles se comunicam sim, não tem essa de que a gente não pode incomodá-los, eles se comunicam com alegria até, né? Mas eles se afastam daqueles que só têm curiosidade, que não tem nada de muito maior que isso. Quando, por exceção, encarnam na Terra para cumprir missão de progresso para a humanidade e nos oferecem o tipo de perfeição que a humanidade pode aspirar neste mundo. Diga, Joel. Não estariam nesse grupo os nossos anjos guardiões, mentores espirituais?
Eu acho que os anjos vão estar entendidos assim na próxima classe, né? Nesse aqui estariam provavelmente, varia muito, né? Os nossos mentores, nossos espíritos protetores, os espíritos bondosos, os espíritos benevolentes. Eu acho que os espíritos superiores, eles não estão tão ligados assim a um indivíduo, né? Então eles estariam mais um pouco maior, né? Pelo que eu entendo, um espírito protetor, ele estaria um pouquinho a mais que nós, mas não chegaria nesse tipo de, no meu entendimento, né? Ele não chegaria a esse tipo de classe, sabe? Ele é um pouquinho a mais. Sim, é tipo pai para filho, né? Pelo que eu entendo, né? Sim. Eu também assim, concordo, Alberto. Por exemplo, eu concordo com você. Por exemplo, no meu caso, eu, Joel, para que eu precisaria do Emmanuel? Para quê? Bom, então, o Chico, que já era um ser, né, com uma espiritualidade um pouquinho mais alta, ficou com um anjo guardião, com um mentor espiritual à altura dele. Eu acho que é por aí. Para mim, no seu caso, um espírito bom já pode ser meu anjo guardião, porque eu não sou grande coisa ainda. Não é isso? A imagem de vocês travou. Não, acho que está tudo certo aqui. Mas será que a deles travou mesmo? A do Alberto travou, a da Ariane está normal, agora voltou. Olha só, Paulo, Joel, olha só, eu vou falar, esse teu pensamento eu concordo 100%, tá? Eu só vou falar uma coisinha aqui, mas não para gerar discórdia, pelo amor, claro, não é para gerar discórdia, só gerar um pouquinho de reflexão. Todo mundo aqui, eu acho que já leu os primeiros livros do Emmanuel, né? Aqueles 50 anos lá, aqueles primeiros lá, eu nem sei os nomes, tá? Todo mundo aqui já leu, e todo mundo conhece... Eu só li o do João e do Paulo e Estevão, os outros todos eu não li nada. Ah, tu não leste? Bom... Não, só vi o filme do Nosso Lar. Ah, entendi. Tá. Então, olha só, olha o que o Chico foi em vida. Todo mundo aqui, eu acho que conhece como foi a vida do Chico Xavier. E todo mundo sabe como foi a vida do Emmanuel. Agora eu faço a pergunta: quem que era espírito protetor de quem? Fica uma reflexão. Para mim, Chico era muito mais evoluído que Emmanuel. Pelo que eu vi da vida do Chico e pelo que o próprio Emmanuel conta da vida dele, sabe? Mas, enfim, eu não quero causar discórdia aqui. Todo mundo sabe que eu não sou aquela pessoa assim que concorda com os livros do Chico. Da pessoa dele, eu sou apaixonado. E um dia eu vou contar para vocês quando foi que eu me apaixonei pelo Chico, tá? Agora, a questão dos livros dele, eu sou um pouquinho... Como é que eu vou dizer? Cético, tá? Mas nessa questão que tu falou do Emmanuel, eu quis comentar, tá? Sim. Quem que era o espírito protetor de quem? Fica uma reflexão, inclusive, para mim. Sim. Mas eu concordo com o Joel. Eu também acho que eu também acho que ele foi um espírito superior, assim, tipo, superior, segunda classe aqui. Aliás, terceira ou quarta classe, assim, o Chico, eu acho. Eu acho ele, né? Sim. Acho ele fora de série. Fora de série. É que no livro, esse 50... Para mim... Não é 50, eu não lembro o nome do livro, que ele narra a vida dele, que ele 50 era anos romano. depois. Não, é o antes desse. É o antes desse. Há 2000 anos. Há 2000 anos. Há 2000, isso aí, há 2000 anos. Ele narra a vida dele. Ele narrando a vida dele, Emmanuel é muito superior àquilo, pelo que ele mostrou na última encarnação com o Chico, sabe? Então, é uma reflexão. Não quero, como disse, não quero causar, né? Até porque quando se mexe com fé das pessoas, é uma coisa muito séria, sabe? Gera muita inamizade e coisa, né? Por favor. Sim, mas realmente algo muito importante, que eu tenho certeza que ainda vai aparecer muitas vezes esse assunto, porque a gente realmente precisa, como a gente falou, não endeusar as pessoas, né? Chico me transmite uma coisa muito boa, né? Quando eu vejo, assim, falando as coisas dele lá, nossa, ele realmente transmite algo. Mas não foi perfeito, com certeza. A gente vê algumas coisas, né?
durante a vida, algumas coisas que as pessoas também questionam nas obras. Então, realmente, o médium não é oráculo, né? A gente tem que lembrar disso. Não é oráculo e não é sabedor de tudo, né? Para a gente terminar aqui, temos 7 minutos antes que ele interrompa a gente. Chegamos finalmente aos espíritos de primeira ordem, que são aqueles que já não têm nenhuma influência da matéria, superioridade intelectual e moral absoluta. Ariane, está fazendo um pouquinho de barulho de novo. Desculpa, se eu estava procurando minha anotação que eu tinha escrito alguma coisa, mas agora eu lembrei que eu acho que tudo que a gente disser sobre esses é inútil. Porque a gente não vai saber dizer, não vai ter palavra para explicar o que eles são. Inútil. Eu acho isso. A Ariane, desculpa, como certo. É inútil. Desculpa, a gente não tem nem ideia do que seja. A gente não tem ideia do que seja. É fora da cogitação, né? Você não concorda? De falar o que são espíritos puros. A gente não tem classificação, não tem adjetivo. Sim. Desculpa, acho que eu falei. Não, eu penso a mesma coisa. Eu estava lendo isso e, assim, Kardec tentou aprender mais ou menos. Outro dia alguém veio me perguntar no Facebook, como é que a gente vai ser quando eu for um espírito puro? Eu falei, meu amigo, se eu soubesse disso, porque a gente não consegue sequer entender completamente um pouquinho do que realmente foi Jesus que passou por nós. E nem tanto, espíritos outros que nem eram tanto assim, a gente não consegue entender, né, como eram tão bondosos, como praticavam tanta caridade, enfim, o que dirá um espírito desse tipo. Mas o fato é que, assim, pelo que Kardec cogita, né, e a gente pode pensar que é assim, não tem nenhuma influência da matéria, superioridade intelectual e moral absoluta. E aí entra aquela anotação, né, absoluta, até que ponto essa... O que seria essa pureza, né? Porque a gente sabe que nós somos infinitos, então a gente chega num ponto e não dá para pensar, né? Fica uma pergunta, que uma pergunta mesmo, que eu não sei a resposta, eu gostaria da opinião de vocês. Um espírito desses pode reencarnar se ele quiser? Eu acho que sim, eu acho que seria o caso, por exemplo, de Jesus, do próprio Jesus, né? Ele pode reencarnar, o quanto isso é difícil, ele se reaproximar da matéria, tem muitas vertentes por aí que dizem que Jesus sofreu para voltar para... Não sei dizer, né? Não sei dizer, mas eu acho que pode, só que ele vai voltar nessa condição de exemplo total, né? Eu li isso, Paulo. Só um instantinho, Ariane. Eu tenho, por exemplo, o livro do Leon Denis, que ele fala que para um espírito superior, um espírito assim muito desmaterializado, ele voltar à Terra para nos assistir é muito desconforto para ele. Eles só fazem isso por puro amor à humanidade. Caso contrário, para eles é desconforto. Vai, Ariane. Pode ser. O que eu ia falar complementa muito o que o Joel falou, exatamente isso, e que eles podem, que segundo a Gênese, segundo o que está na Gênese, pode, que eles conseguem, eles têm que fazer um preparo, e eles conseguem, vamos dizer assim, se contrair para virar um ser humano, para entrar dentro de um ser humano, porque eles têm muita expansão da consciência, então é complicado para eles a parte mental, não é a parte do corpo, acho que a parte do corpo é menor, mas a parte mental do espírito aqui. O cérebro físico, né? Verdade. Mas é muito nessa linha que você falou, Joel, de tanto amor que eles têm, eles vêm para fazer um trabalho aqui. Verdade. Temos 3 minutos, vamos tentar só terminar esse aqui então. Aqui a primeira classe, que só tem uma classe, pelo que Kardec pôde depreender disso tudo, né? Felicidade total, né? Que não é uma felicidade ociosa, monótona, não são os anjos, os eleitos do céu que ficam lá parados olhando para as nuvens, vendo o tempo passar eternamente, tocando trombetas, né? São esses espíritos que, como já foi dito a respeito de Jesus, seriam espíritos de uma grandiosidade que a gente não consegue nem compreender,
que auxiliam no desenvolvimento, né, de outros espíritos, de planetas, de talvez outros universos, né? Ariane, o microfone. Obrigado. Bom, é isso. E comanda tudo que está ali abaixo dele. Alguma coisa aqui? É tão longe que eu não consigo nem comentar. Pois é. Então a gente fica... A Lu fez uma pergunta interessante, você não podia só responder para ela. Onde um espírito, quem se arrisca, poderia encarnar, sendo que o planeta Terra é um planeta de expiação? Onde que o espírito puro poderia encarnar, se o planeta Terra é de expiação? Provavelmente em planetas como o nosso, na Terra, justamente para servir de exemplo, né? Justamente para ensinar. Né? Porque aquele que já passou por tudo isso... Talvez, que nem... vamos usar... Eu não gosto muito de usar exemplo bíblico, tá? Vocês perceberam que eu não gosto, porque a gente não sabe o que é mitologia, o que é alegoria e o que é história, o que aconteceu, quando ele fala de Bíblia, tá? Mas Jesus, quando ele veio, ele trouxe um novo pensar para a humanidade, sabe? E foi o último que veio, né? Então, Moisés, que também a gente não sabe se é um ser mitológico, se realmente Moisés veio, também trouxe uma evolução. Eu acredito que um espírito desses, ele traga uma diferença para a Terra, assim, gigante. Sim, quando ele vem. Sim. Se é que um espírito desses vem para isso, né? No formato religioso, né? Eu acho que se algum espírito vier quiser retornar à Terra, um espírito puro, geralmente é para ajudar alguém mesmo, para ajudar a humanidade. Só isso. Sim. Onde que ele encarnar, onde que ele pudesse ajudar mais pessoas. É isso. Sim. Maravilha, gente. O tema ficou bastante denso, né? Era grande, e os outros vão ser grandes também, mas vamos ver se a gente consegue acelerar um pouco mais e se tinha muita divisão, muita coisa para falar, né? Mas é isso. Alguém quer fazer a prece de encerramento? Não? Vocês precisam começar, mesmo quem sente dificuldade, fazer igual me falaram uma vez, anota ou procura uma prece mesmo, pode ler na hora, não tem problema não, é exercício, né? Semana que vem eu faço, Paulo. Ah, legal. Então, eu faço. Maravilha. Eu faço. Rogamos a Deus que permita que os bons espíritos acompanhem esse grupo, iluminem nossas cabeças, não permitam que induzamos as pessoas a nenhum tipo de erro, a nenhum tipo de grosseria. Permita que só a docilidade e a pureza de coração saia pelos nossos lábios, para que possamos contribuir com a evolução e o ensino das pessoas que procuram no Espiritismo a consolação e o estudo. Muito obrigado por todos que participaram e por todos que ainda vão ver esse vídeo. Ele foi feito com muito coração e muita dedicação. Obrigado a todos e, mais uma vez, obrigado aos bons espíritos que nos assistem. Assim seja. Muito obrigado, pessoal. Uma boa noite para todos e até semana que vem. O dia que eu for a São... Esse ano eu não vou a São Paulo mais, tá? Mas o ano que vem eu vou ter que ir várias vezes. Vamos fazer isso aqui ao vivo, né? Vamos se juntar e fazer ao vivo. Seria legal. Tá, gente? Seria legal, maravilha. Valeu. Tchau. Até mais. Tchau, tchau. Até logo.